Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cida Salles, naturopata, massoterapeuta e acupunturista. Hoje eu estou aqui para falar com vocês e dar algumas dicas. Vamos falar hoje dos 4 passos para um tratamento bem-sucedido. Quais seriam esses 4 passos para que um tratamento de acupuntura ou mesmo da estética ou qualquer outro dentro da área da medicina chinesa, como da medicina oriental, que possa te dar resultados? São 4 passos. O primeiro passo é ter conhecimento. Segundo, ambiente de trabalho organizado. Terceiro, conhecer o seu paciente. E o quarto, os cuidados conosco mesmo, com os próprios terapeutas. Então, como que nós vamos fazer? Primeiro passo é o conhecimento. O que traz nessa parte de conhecimento? Eu tenho que conhecer todas as opções que a técnica nos oferece. Ela é a chave mestra para todo atendimento em excelência. Então, para que você tenha um bom atendimento, você tem que conhecer a tua técnica, o que você está fazendo, como você faz, saber fazer, né? Outra coisa, o conhecimento. O que o conhecimento gera? Ele vai gerar uma segurança, uma postura e vai possibilitar que você, profissional, realize um planejamento adequado, individualizado e de acordo com o problema do paciente. Então, é a chave para o sucesso, né? Conhecimento. Então, aí eu pergunto para vocês, na opinião de vocês, qual seria o primeiro passo para você realizar uma boa consulta? Vão respondendo aí. Vão pensando, respondendo. Qual será o primeiro passo para que eu realize uma boa consulta? Então, existe uma coisa que se chama ficha de anamnese. Então, sem ela, você não vai conseguir realizar um bom atendimento. Ela é a chave para o sucesso do teu tratamento. A ficha de anamnese, muito bem elaborada, ela é fundamental para que o teu tratamento dê sucesso. Então, fazer a avaliação minuciosa com as informações relevantes do paciente. Você precisa fazer isso, verificar inclusive o que? Dentro da medicina chinesa, nós temos que destacar um ponto importantíssimo, que é verificar quem? O pulso, a língua, a face, se o paciente bebe água ou não, a coloração das fezes dele, como que é essas fezes, marrom, é branca, é amarela, ela tá pastosa, e a urina, tá clara, tá escura. Esses são ótimos indícios para que você comece a fazer uma boa avaliação. Ficha de anamnese, ela é importantíssima e são os pontos importantes que a gente não pode deixar para lá, não podemos esquecer desses itens, né? Temos que sempre tomar muito cuidado com esses itens. Isso tudo é dentro do conhecimento, tá? Primeiro passo que eu disse, conhecimento. Então, uma avaliação clínica, claro, depois de você colher todos os dados pessoais da pessoa, onde mora, telefone, todos aqueles dados pessoais da ficha que compõem a ficha de anamnese, você precisa ter ele. Após isso, aí eu te pergunto, qual seria a primeira pergunta feita ao seu paciente? O que você perguntaria a ele? Vamos lá? Vamos respondendo aí. Qual seria a primeira pergunta? Depois que você já elaborou toda a tua ficha com os dados pessoais, perguntaria o que a ele? Qual a sua queixa principal? O que te trouxe para a acupuntura? O que houve com você? Porque dentro da acupuntura, o que acontece? A maioria das pessoas, elas fazem todo tipo de tratamento, vão aos médicos ocidentais, eles procuram fontes religiosas, procura tudo. Depois que eles veem que nada surte efeito, eles lembram que existe a acupuntura. Aí ele vai procurar um profissional. E esse profissional precisa ter conhecimento, precisa saber como atender, né? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer para ele é: qual é a sua queixa principal? O que te trouxe para a acupuntura? Essa é a primeira pergunta. Porque assim, como você vai mensurar
como ele chegou até o consultório se você não tiver a queixa principal dele, né? Então, a queixa principal, ele vai falar, veja bem, gente, eu vejo muito os meus alunos, quando vão fazer, elaborar a queixa principal, coloca lá, qual a queixa principal? Ah, tem dor de cabeça que repercute para cervical e dores musculares ou dores lombares. Coloca 3, 4 itens. Aí, como você vai trabalhar esse paciente se você não distinguir o que trouxe ele para fazer a acupuntura? Então, vejam bem, a queixa principal, ela é exatamente uma queixa de tudo. Não é que você vai trabalhar apenas uma queixa, você vai trabalhar o todo, porque a acupuntura não é o equilíbrio energético, não é o equilíbrio de todos os órgãos e vísceras, não é o equilíbrio do Zhang Fu. Então, nós precisamos saber o que trouxe ele para a acupuntura, mas eu não quero saber todos os problemas que o paciente tem. Isso ele acaba sempre trazendo diversos problemas. Só que desses que ele tem, ele vai dizer que tem dor de cabeça, que ele tem insônia, que ele tem dor muscular, que ele tem dor no joelho. Mas o que de fato, o que trouxe ele para o tratamento da acupuntura é uma única coisa. Porque dentro da ficha de anamnese, depois você vai ter outros itens que você vai tratar o todo, e não somente a queixa principal. Então, se ele disser para você, eu tenho uma enxaqueca insuportável. Então, queixa principal, enxaqueca. Olha, eu não durmo, eu tenho insônia. Então, a queixa principal é insônia. Eu tenho uma dor nesse ombro, dor no ombro. Eu tenho cervicalgia, cervicalgia. Percebe? É apenas uma só doença, tá? Que você vai colocar como queixa principal. Porque se você não souber como o paciente está, como você vai mensurar como que ele vai sair após a sua consulta, se você não souber o quadro geral dele? E após o tratamento, como que ele vai sair? Então, é fundamental, após a queixa principal dele, vocês avaliarem o teor dessa dor. De quanto é essa dor dele? Então, você pode utilizar a escala visual analógica, a famosa EVA, escala visual analógica, que vai de 0 a 10. Então, você pergunta para ele assim, esse problema que você está de 0 a 10, quanto é a sua dor? Tá? Então, ele vai falar para você, olha, minha dor está tão forte, é 10. Gente, entenda, não existe dor 10. Uma dor 10, ele não vai te procurar. Não é o acupunturista que ele vai procurar. Uma dor 10, que já está ultrapassando todos os limites, ele vai procurar quem? O pronto-socorro, ele vai para o hospital. Não vai ter como, ele não vai nem poder andar. Então, é lógico que o paciente ele vai sempre dizer que é o ápice da dor. Então, se ele falar para você 10, você analisa isso aí para 9, 8, que é a dor dele, porque ele ainda conseguiu chegar até o seu consultório para você poder avaliar e dar um jeito nele. Então, você coloca aí uns 8 ou 9, né? E mensura direitinho essa dor para você poder fazer esse tratamento para ele. Ainda dentro do conhecimento, se você e o paciente, ou seja, o profissional e o paciente não conseguir visualizar como o tratamento está evoluindo e como o tratamento é importante para a recuperação, você acha que o paciente ele irá reconhecer o seu trabalho? Ele precisa mensurar. Então, você precisa mensurar e ele também vai precisar mensurar. Através do quê? Da EVA, da escala analógica da dor, tá? Você vai conseguir fazer com que ele te traga o real, a dor dele, a real dor dele, para que você possa fazer essa avaliação. E aí saber como vai desenvolver o seu tratamento, como que você vai tratar, se você vai ter que mudar pontos, como é que você vai montar esse protocolo para ele, tá? Ainda, aí nessa parte ainda de dentro do conhecimento que nós estamos falando do nosso primeiro passo ainda, né?
Você colheu todas as informações, fez toda a ficha de anamnese, viu pulso, viu língua, viu face, verificou tudo. Aí tem um ponto importante, chegou ao final da sessão. E aí, o que você deve fazer após o término da sessão? Vão aí me respondendo, vão colocando aí as respostas para que a gente possa aí ver o que vocês estão pensando com relação a isso, né? Porque você precisa ter uma avaliação. Ele chegou com 8 de dor. É a primeira sessão. Ele vai sair de lá e tem que ter diminuído essa dor dele. Então, o que você precisa fazer após a sessão? Jamais esquecer de dar as orientações e fazer as recomendações. Você tem que orientar o seu paciente, você tem que saber quanto que ele saiu de lá da sua sessão, após a sua sessão, qual é o nível de dor, abaixou esse nível de dor, eu consegui abaixar essa escala da dor, que era de 8, foi para 3, foi para 4 após a sessão. Veja, gente, não importa qual técnica que vocês estiverem usando, seja crânio, seja auriculomedicina, seja sistêmica, a coriô, não importa, o paciente ele já tem que ter uma melhora ao final da sessão. E muito importante você dizer a ele quais são as recomendações que ele vai ter que ter, que ele tem que ter, ele tem que sair lá com as suas recomendações. Então, o que você vai falar para ele? Você fez a avaliação, você já falou lá dentro da avaliação sobre a alimentação dele, sobre beber água, você reforce isso no final do seu atendimento. Olha, para o seu tratamento dar resultado, você vai ter que mudar um pouco a sua alimentação, vai ter que ter hábitos mais saudáveis. Não estou falando aqui para você fazer regime, e sim uma reeducação alimentar. Você vai ter que beber água, mais do que você bebe, as suas águas estão poucas, não está fluindo no seu corpo, eu preciso de mais uma quantidade de água no teu corpo. Gente, a água é fundamental para o paciente. Vocês sabiam que pacientes acima dos 60 anos, eles não sentem sede? É verdade. Os pacientes não sentem sede. Então, é importantíssimo, porque que muitos dos idosos, quando chegam aos hospitais, os médicos dizem, nossa, ele está desidratado. Porque como eles não sentem sede, muitas vezes não tem acompanhamento da família, dos filhos, né? E eles são leigos, não sentem sede, não bebem água. Então temos que orientar os familiares, os filhos. Olha, seu pai precisa beber mais água, a pele dele está seca, precisa nutrir. A gente conhece quando a pessoa está sem beber água pela língua, uma língua muito seca. A gente está fazendo uma anamnese, a gente está verificando tudo. Então não podemos esquecer de dar essa orientação, tá? Beber água é primordial. Se você é acupunturista, massoterapeuta da medicina chinesa e não está bebendo água, então para você indicar, você precisa em primeiro lugar seguir essas orientações. Se você não seguir essas orientações, como é que você vai fazer com que seu paciente siga? Nós somos os exemplos, não tem jeito, tem que beber muita água, tá? Outra coisa que é fundamental para o tratamento dar certo é que você orientar ele a fazer atividades físicas. Ah, mas não tenho tempo, não tenho dinheiro, a minha situação financeira não é boa. Gente, hoje a internet está aí. Tem vários canais que ensinam exercícios para você fazer dentro de casa. Olha aí, agora a gente passando por essa pandemia, todo mundo se exercitando, tivemos que reaprender, tivemos que aprender a fazer atividades físicas dentro de casa. Alongamentos, para quem tem problemas de cervical, de coluna, é fundamental. E mesmo que não os tenha, o alongamento é bom para todos os tipos de problemas que o paciente tiver. Então, a atividade física é primordial para uma saúde equilibrada. Não se esqueça, deixe isso em evidência. Esses itens são muito importantes. Boa alimentação, beber água, fazer atividade física faz parte do tratamento, certo? E aí essa é a parte, o item 1.
que nós falamos, que é o conhecimento. Então, conhecer, e não só se resume isso, se resume em você estudar, em você saber, em você conhecer o que você está falando, você ter postura, você ter ênfase naquilo tudo que você está conversando com o teu paciente, vai trazer para você ganhos enormes, tá? Aí nós vamos para o segundo item. O segundo item nosso seria um ambiente de trabalho organizado, certo? Cuidar da estrutura onde atende é fundamental, faz toda a diferença. Um ambiente bonito, um ambiente claro, né? Porque o que acontece? Quando o paciente chega no seu consultório, principalmente quando é a primeira vez da consulta dele, ele vai olhar tudo, ele olha tudo, não se engane, ele repara o ambiente todo, ele quer saber por quem está sendo atendido, como o profissional se porta perante a ele vai nos detalhes, gente, ele vai sim, e esses detalhes é que acaba pegando. Ele vai verificar a limpeza do seu consultório, ele vai verificar o seu jaleco, vai verificar se você tem segurança e firmeza naquilo que você fala. Se você atende o celular na hora da consulta, gente, pelo amor de Deus, não atendam o celular. Não responda ao WhatsApp. O momento que você estiver com o seu paciente é o momento de você estar com ele e dar 100% da atenção. Isso é fundamental, tá? Enfim, um local adequado, limpo, organizado, vai fazer toda a diferença na hora que você estiver tratando o seu paciente. Principalmente se for o seu primeiro atendimento com esse paciente. O ambiente de trabalho, ele tem que estar impecável. E qual outro ponto ainda muito importante ainda dentro do ambiente de trabalho organizado, que esse é o nosso segundo item, né? Como eu já disse, ter um ambiente claro, uma sala bem arejada, organizada, sem papéis sobre a mesa, ter o hábito de lavar as mãos na frente do paciente. Gente, com essa história do corona, é sério. Paciente, não só o paciente, como todos nós vamos ter uma mudança muito grande, principalmente na parte da higiene, né? A higiene vai ser fundamental, se era, agora muito mais, tá? Então, lavar as mãos na frente do paciente, isso bem antes da pandemia, já fazia sucesso. O paciente está lá, tá vendo que você já cumprimentou ele, conversou, pegou no papel, pegou na caneta, você vai fazer o atendimento, o que você vai ter que fazer antes? Lavar as mãos. Ter o seu consultório lá, papelzinho descartável, o seu sabonete também ser líquido, é muito importante. Tá? Não usar toalhas de pano, né? Sempre as descartáveis demonstram uma higiene muito maior, né? Isso fará com que ele veja que com outros olhos você, dando a impressão de profissionalismo, né? Isso é ser profissional. Aí nós vamos para o nosso terceiro item. O nosso terceiro item seria conhecer o paciente. Como assim conhecer o paciente? Sim, conhecer o paciente, ele faz parte dos nossos 4 passos para um bom tratamento, tá? Saber se o paciente está, primeiro lugar, gente, vamos lá. Primeiro lugar que você tem que saber do seu paciente, saber se ele está disposto a restabelecer a saúde dele, se ele quer abrir mão dos maus hábitos que o deixaram doente. Este é o primeiro passo para um tratamento bem-sucedido. Então, eu preciso saber o que o meu paciente quer, aonde ele quer chegar, se ele realmente quer abrir mão de todos aqueles maus hábitos da vida sedentária que ele tem, fazer atividade física. E a gente dizer isso, que isso é fundamental, porque se ele não quiser mudar, não adianta. Só fazendo a nossa acupuntura e não vai adiantar. É um conjunto e nós sabemos muito bem que a alimentação ela é primordial. Sem alimentação adequada, não teremos sucesso. Não tem jeito, não vamos ter sucesso no nosso tratamento. Então, nós temos que ter isso em mente, que o tratamento, o primeiro passo é esse para o tratamento de ser bem-sucedido. Saber se o paciente está disposto a restabelecer a saúde dele e abrindo mão de todos os maus hábitos que ele tem.
tá? Ainda conhecendo o paciente, ele tem que parar de beber álcool, aquilo que deixa a vida dele ruim, né? Comer mal, abandonar o sedentarismo, adotar hábitos saudáveis, ter uma boa alimentação, beber água é fundamental para melhorar a vida dele, né? Também é importante perguntar quais medicamentos ele toma, porque muitos interferem no tratamento. Então, se eu estou fazendo uma ficha de anamnese muito bem feita, eu preciso saber se ele toma medicação, o que essa medicação faz dentro do tratamento, porque a medicação pode muito interferir no tratamento que você está fazendo. Se você não sabe se algum medicamento interfere, inclusive os efeitos colaterais, o que você vai ter que fazer? Vai ter que pesquisar, vai ter que ler a bula, vai ter que ver as contraindicações, quais são os efeitos colaterais dessa medicação. Por quê? Caso haja alguma interferência, seu tratamento, com certeza, gente, com certeza, não surtirá o efeito desejado. Então, você precisa, sim, saber o que essa medicação está fazendo, tá? Então, é um passo muito importante. Conhecer o paciente é um passo primordial. Então, importante, veja bem, outro item é muito importante você saber. Preste muita atenção. Veja bem, você sabia que a medicação de pressão alta dá zumbido nos ouvidos? Medicação para pressão alta dá zumbido no ouvido. Tá aí um item que eu tô pedindo para vocês prestarem muita atenção. Anotem, escrevam isso e nunca mais vocês esqueçam, jamais, que medicação, dependendo da medicação, pode trazer zumbido de ouvido. E esta é uma das causas mais frequentes e recorrentes apresentada pelos pacientes em consultório. Você sabia disso? Você deve saber, você é um profissional, você já recebeu pessoas no seu consultório dizendo que tem zumbido no ouvido, e zumbido, gente, dentro da medicina chinesa, ele é fácil de ser tratado? É fácil? Quanto tempo, a gente precisa saber quanto tempo que tem aquele zumbido, o que está acontecendo para que a pessoa tenha esse zumbido. Eu preciso saber se esse zumbido vem do fígado, vem do rim, se vem da má alimentação e principalmente se vem da medicação. A medicação vai interferir muito. Então, como é que você pode tratar o zumbido se o que está causando o maior problema nele é a medicação? Você vai virar de ponta cabeça, você vai ficar louco e você não vai conseguir fazer com que o paciente restabeleça a saúde dele. Porque o que está causando o zumbido nele é a medicação. Então você precisa ler bula, você precisa saber dos efeitos colaterais, você precisa saber dessa medicação. Vocês estão me entendendo? Senão não tem como, gente, garantir o sucesso, tá? Para um atendimento bom. Então conhecer o paciente é fundamental. Outro ponto importante e que vale muito ressaltar é que quando na primeira consulta, pense sempre na queixa principal do seu paciente e coloque pontos para resolver o problema. Aí você vai falar assim para mim: nossa, Cida, você está mandando eu cuidar o sintoma dele? Sim, você já conhece o paciente? Ele não te procurou? É a primeira consulta dele? Você precisa sanar o problema. E para você ser bem visto, você precisa fazer com que ele saia de lá praticamente com dor zero, tá? Eu não quero 7 de memória, desculpa, gente, eu não quero 7 de melhora, eu quero 100% de melhora. Então, quanto mais eu zerar essa dor dele, esse problema dele, e nessa primeira consulta, eu vou restabelecer uma confiança, ele vai ter confiança em mim. Ele falou: poxa, eu fui a primeira vez lá no consultório da Cida, estava com uma dor enorme, saí de lá com dor zero. E você tirou nesse primeiro momento a dor. Eu não estou falando que é para você tratar somente o sintoma. A acupuntura nós tratamos o todo. Tratamos órgãos, tratamos vísceras e tratamos o equilíbrio energético do corpo. Certo? Então, é fundamental nesse primeiro momento você tirar a dor do seu paciente. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai estudar o caso dele,
vai montar o protocolo adequado para um tratamento efetivo. Sim ou não? Sim, né? E para tratar não só apenas o sintoma. Aí sim você vai tratar a raiz, porque você está desenvolvendo um protocolo, onde você já verificou pulso, língua, características da face. A gente já viu tudo isso. Uma das grandes coisas que deixa o professor meio assim que irritado, gente, vocês sabem o que é? O aluno chegar para o professor e falar assim: professora, me passa um ponto para enxaqueca, por exemplo. Aí o professor pensa, como que ele vai responder, e ele fala assim: mas como eu vou passar um protocolo ou um ponto para você para enxaqueca? Eu não sei o que é essa enxaqueca, porque a causa dessa enxaqueca, a causa é um fator emocional, é por um ciclo de menstruação, a pessoa tá lá, a mulherada lá tá com problema no ciclo menstrual, eu preciso trabalhar esse problema dela primeiro. A dor é no occipital, é no vértex, é no occipital, na parte de trás, no occipital. Ela tem um problema de cervicalgia que pode estar dando dor de cabeça. Percebe, gente? Não é tão simples assim eu passar um ponto para enxaqueca, um ponto para dor de cabeça. Eu preciso conhecer o meu paciente, eu preciso saber o todo. Então, o que eu muito posso fazer na hora que o aluno me pede um ponto é dizer a ele o seguinte: olha, ponto eu não vou te passar, eu não conheço o teu paciente, eu preciso de maiores dados, eu preciso do pulso, eu preciso da língua, eu preciso das características, eu preciso saber como que ele está. O que eu posso dizer para vocês, citar alguns pontos de acordo com o que você está me dizendo, que são pontos de sugestão para que você possa ter um atendimento, dar a ele uma melhora no quadro dele. Mas você vai ter que estudar, gente, não tem jeito. Tem que estudar o problema do paciente. Se não estudar, não vai adiantar, gente. Garanto que não, tá? Então, para tratar, você vai ter que tratar sempre a raiz. E perceba que quando você trata a raiz do problema, se a pessoa veio lá, vou te dar um exemplo. Ela veio com um problema de lombalgia. Essa dor era muito forte. Na medida que você vai tratando o teu paciente, vai chegar uma determinada, na segunda, na terceira, quarta sessão, ele vai falar assim: olha, meu problema lombar tá ótimo, mas o meu joelho, olha, você não imagina como tá meu joelho. Muita dor. Aí você vai olhar a ficha de anamnese, lá na primeira consulta, você colocou as outras doenças que o paciente tinha, que ele tinha insônia, que ele tinha dor no joelho, que ele tinha diabetes, você colocou tudo. E você sabe que faz parte do tratamento, só que você deu ênfase no tratamento dele para a lombalgia que ele estava dizendo que estava. Só que agora ele diz que está bem. Aí o maior erro de todos os acupunturistas, dos alunos, é achar que porque o teu paciente melhorou, você vai lá e desmonta o teu protocolo, inicia do zero e começa a tratar o joelho dele. Gente, tá errado. Tá errado, não é assim. O meu base, que é o meu protocolo base, esse eu vou manter sempre. Se eu elaborei uma boa ficha de anamnese, colhi todas as informações do paciente, eu vou ter como seguir o tratamento com essa base. Eu coloquei pontos específicos lá para a lombalgia dele. Eu já estabilizei, mas eu estou estabilizando todo. E ele está me reclamando agora que ele está com dor no joelho. Eu não vou tirar o meu ponto mestre. Então, vamos supor que eu estou falando também, estou falando no geral, não estou falando só na acupuntura sistêmica, eu estou falando na acupuntura no modo geral. Mas se você estiver fazendo uma acupuntura auricular, por exemplo, tá? Eu coloquei lá o ponto de lombar. Tá? Esse ponto de lombar eu vou carregar para todo o tratamento dele. No primeiro momento eu coloquei ponto de lombar, eu coloquei ponto de analgesia, de relaxante muscular, tratei o rim para fortalecer a essência, tratei esse rim para fortalecer a parte óssea, fiz tudo isso e eu tô regulando todo. E aí ele diz para mim que ele não tem mais problema na lombar. Aí eu vou lá e não coloco mais nenhum ponto da lombar e vou tratar só o joelho. O que vai acontecer com esse paciente? Ele vai melhorar
a princípio, mas depois a queixa principal dele vai voltar à tona. Então, o que vocês vão ter que fazer? Pegar nesse primeiro momento, mantém um ponto lá da lombalgia, ele já melhorou, eu vou tirar outros pontos. Eu não preciso ter um protocolo mais tão forte como eu fiz a primeira vez, durante essas 3 primeiras sessões, ou 4, 5, depende, aí é a avaliação que você vai fazer em cada sessão que vai te dizer. Eu não preciso manter todo aquele tratamento do primeiro momento que eu desenvolvi meu protocolo. Mas é importante salientar para vocês que o ponto de lombalgia eu jamais vou tirar. Esse ponto de lombalgia foi o que trouxe o paciente para o teu consultório. Ele veio por causa dessa queixa, dessa reclamação. Então, o ponto lombar eu vou sempre deixar. Deixa esse ponto lombar, ele está reclamando agora do joelho, eu vou voltar também para o joelho, vou colocar o outro ponto correspondente. Quando a gente fala ponto correspondente, é o ponto correspondente à dor. Então, se ele está me reclamando do joelho, eu vou colocar o ponto joelho agora. Deu para vocês entenderem como é que funciona? Tá? Então, você tem que estudar bastante o caso, montar um protocolo adequado para que você tenha um tratamento efetivo, para tratar a raiz e não apenas o sintoma. Tá? Isso é o que você vai ter que seguir. E lembre-se, tá? Ainda dentro desse tratamento de conhecer o paciente, que esse é o nosso terceiro passo, sempre no seu protocolo, como já disse, colocar esses pontos correspondentes à queixa principal e jamais retirar o ponto principal que trouxe ele para a acupuntura. É primordial você manter o ponto que trouxe ele para a acupuntura. Mesmo que ele termine todo o tratamento com você, seguiu um tratamento por 3 meses, foi embora, voltou daqui a 3, 4, 5 meses. Eu tenho a minha ficha lá, ele voltou, ele está te dando credibilidade. Olha a ficha anterior, veja quais pontos você usou, veja se a queixa dele é a mesma. Mesmo que a queixa dele seja outra, o ponto da lombar eu vou continuar colocando. Vou colocar um pontinho, não vai me fazer diferença nenhuma eu colocar o pontinho da lombar. Eu vou estar fortalecendo essa lombar dele. Deu para vocês entenderem? Então, mais um ponto importante aí, que após a análise desse histórico de doenças, das condições clínicas, da genética familiar, que nós sabemos que interfere, é o pós-celestial, é o antes, né? O antes e o depois, né, desse paciente. Nós precisamos saber. E além disso tudo, nós precisamos saber um item muito importante, se for principalmente um fator emocional, um problema de depressão, de síndrome do pânico, qual foi o gatilho, o que despertou, o que trouxe essa doença à tona? Porque a depressão, gente, não nasce da noite para o dia. Ela é uma caixinha que tem lá no nosso interior da nossa mente e aquelas tranqueirinhas que a gente fica guardando aqui na parte onde a gente chama timo, né? Aqui na parte do VC17, né, onde a gente guarda todas as tranqueiras, é essa região aqui que está ali guardadinha. Um certo dia aconteceu um trauma na sua vida, na infância, em qualquer, perdeu o cachorrinho, perdeu o pai, a mãe, em algum momento esse gatilho vai ser disparado, tá? E aí é onde vem a depressão de uma forma muito forte, muito rápida de se acontecer também, em muitos casos, né? Então, se houve um estresse emocional, a perda de um emprego, uma separação, a morte do bichinho de estimação, saber o motivo da doença fará toda a diferença para um tratamento bem sucedido. Então, não esqueça, esse detalhe é muito importante, tá? E aí a gente vai chegar no quarto passo. Quarto passo vai ser os cuidados com o terapeuta. Quais são os cuidados que nós temos que ter conosco? O que nós devemos fazer para que nossa saúde se permaneça em equilíbrio? Se você não estiver em equilíbrio, nós trabalhamos com energia. E quando eu falo energia, não é energia espiritual, é energia do nosso corpo. Nosso corpo é regido por energia, através do sangue, do chuê. Então, nós temos muita energia. Se nós não estivermos bem conosco, com a nossa saúde, na nossa vida, você vai conseguir resolver o problema do outra pessoa, do teu paciente? Claro que não, né, gente? Então, vamos nos atentar para que a nossa saúde
esteja em dia, ela é primordial. Então você tem que estar em equilíbrio. Você tem que dormir bem, tem que ter uma boa noite de sono, fazer meditação. É fácil meditar, gente? Não, não é fácil meditar. Mas comece lá fazendo 1 minuto por dia. Depois você vai aumentando para 2 minutos, aí você vai aumentando gradativamente até você conseguir um estágio de 10 minutinhos. Isso vai ser ótimo, vai oxigenar o seu cérebro, o seu corpo todo vai entrar em equilíbrio. É fundamental nós termos uma alimentação saudável. A regra não é só para os nossos pacientes, a regra é para nós também. Nós temos que ter hábitos saudáveis. Exercícios físicos são fundamentais para um corpo e mente sadia. Então exercite, mexa o seu esqueleto, senão você não vai conseguir ser um bom profissional. Tá? Ainda dentro desses cuidados com o terapeuta, como você pode tratar de alguém se não estiver bem e não estiver tratando de você? Me responda, essa é uma pergunta. Vou repetir. Como você pode tratar alguém se não estiver bem e não estiver tratando de você? Tem como, gente? Não tem, né? A nossa saúde é primordial. Para nós tratarmos o outro, precisamos, em primeiro lugar, nos tratar. Outra coisa que eu quero falar para você e que faz muita diferença, tanto para o tratamento do paciente ser bem sucedido, como para você, terapeuta, se tratar, para você ter esse cuidado com você mesmo. Fazer exercícios de respiração. A respiração oxigena o cérebro, faz a hipóxia cerebral. Nossa, Cida, que palavrão é esse? Hipóxia cerebral? Isso, hipóxia cerebral é a oxigenação do cérebro. É você respirar para que o teu organismo, ele faça toda a circulação sanguínea, o chuê se movimente adequadamente e a mente da gente trabalhe de uma forma equilibrada. Então a respiração é fundamental. Gente, eu vou ensinar para vocês aqui uma respiração muito boa. Vocês geralmente vê todo mundo ensinando respiração, que é para respirar forte, 3 respirações, 4 respirações pelo nariz e soltar pela boca, certo? Essa é a respiração mais comum que vocês escutam. Mas tem uma outra respiração que quem utiliza muito é dentro da yoga, tá? O pessoal da yoga utiliza muito esse tipo de respiração. Como seria? Você vai pegar a tua respiração, mão aqui na parte do diafragma, tá? Vocês não estão me vendo? Vou levantar aqui um pouquinho. Mão aqui, ó. Nessa região aqui, ó, tá? E aí você vai puxar a sua respiração pelo nariz. Por exemplo, em 3 segundos, você puxa 3 segundos. E aí você vai soltar também pelo nariz no dobro do tempo. Em 6 segundos. Façam. Tentem ver se vocês conseguem fazer, se é cômodo para vocês, puxar em 3 segundos e soltar em 6. Se estiver cômodo, você coloque 4 tempos. Puxa a tua respiração em 4 tempos e solte em 8 tempos, tudo pelo nariz. Puxe em 4 tempos pelo nariz e solta em 8 tempos pelo nariz. Se faltar ar na hora de soltar, você não está com a oxigenação ideal no seu cérebro, tá? Então, vejam se vocês conseguem. E isso é exercício, então você pode ir aprimorando cada vez mais. Tô conseguindo fazer 4, puxando em 4, soltando em 8, agora eu vou fazer isso, puxando em 5 tempos e soltando em 10. E assim sucessivamente, quanto mais você puxa a respiração, quanto mais tempo você demora para soltar, mais oxigênio você leva para a tua mente e mais a circulação sanguínea vai funcionar adequadamente. Então façam, principalmente para quem tem depressão e síndrome do pânico, essa respiração é fundamental. Respirar adequadamente oxigenará o cérebro e seus batimentos cardíacos vão se regularizar para restabelecer o seu organismo debilitado, tá? Então precisa sim fazer uma boa respiração, tá? Então esses cuidados conosco, com o terapeuta, né? Nós precisamos ter muito
saber fazer, nos cuidar mesmo. Como é que a gente vai cuidar do outro se a gente não cuidar da gente? Veja bem, receber os nutrientes necessários é o terreno que fica fértil. E isso é muito importante para a saúde do terapeuta. Terreno fértil, gente. Terreno fértil você vai ter através das vitaminas, dos legumes, das frutas, principalmente da água, tá? Então, o que eu queria dizer isso, 40 minutos certinho eu tô encerrando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e se inscrevam depois no meu canal. Esse é apenas um dos primeiros vídeos que eu estou postando para vocês e eu vou continuar fazendo essas postagens, trazendo dicas interessantes. Depois a gente vai falar de protocolos, nós vamos falar das doenças, das síndromes. Muita gente pede também a parte de acupuntura auricular, nós vamos falar, mas vamos falar também da sistêmica. Muitos me conhecem como sendo a professora de acupuntura auricular, mas gente, eu faço toda essa parte da medicina chinesa, tanto auricular como a crânio. Vamos falar de crânio, a acupuntura craniana, gente, ela é sensacional, ela é show de bola. E aí, muitas das vezes, como eu dou estágio, né, lá na faculdade, e muitos, quando chegam, a crânio, ela é uma dos últimos módulos que vocês aprendem, né, e muitas vezes vocês já estão tão cansados dos estágios que acabam perdendo a oportunidade de ir para o estágio para fazer crânio. Não percam a oportunidade, gente. A crânio, ela é bárbaro, conciliado com uma auricular, conciliado com a sistêmica. Vocês vão ver que os efeitos vão ser perfeitos. A acupuntura funciona, gente, funciona assim, tá? Então vamos abandonar os velhos hábitos, vamos estudar, vamos para frente, para que a gente possa, então, fazer um bom atendimento, tá? Então, por hoje, gente, eu só tenho, assim, gratidão por vocês estarem esse período aí me escutando, né? E espero aí que vocês aproveitem o máximo, né, que puderem dessa aula, revejam o vídeo, assistam quantas vezes necessária, quantas vezes forem necessária. E lembrando para vocês, só para finalizar, quais são mesmo os 4 passos para um tratamento bem-sucedido? Vamos lá, podem mandar aí, vamos falando aí. Primeiro, conhecimento. Conhecer o seu paciente, conhecer a doença dele, saber o que trouxe ele para a acupuntura, fará com que você realize um trabalho muito bom e em excelência. Segundo, qual é o segundo passo? Ambiente de trabalho organizado, limpo, arejado, jaleco, não falar no celular, né? Não ficar respondendo WhatsApp. Isso faz com que o paciente te reconheça. O nosso terceiro item é conhecer o paciente. Ele é primordial você saber o teu paciente, quem ele é, se ele toma medicação, quais são as medicações que ele está tomando, qual é o quadro clínico dele, se ele tem, quais os tipos de doença que ele tem. Se eu não conhecer o todo do meu paciente, eu não tenho como ajudá-lo. E o quarto item são os cuidados com o terapeuta, o cuidado conosco mesmo. A gente tem que cuidar, temos que nos cuidar para que possamos ter fazer um bom atendimento. Gente, acho que é isso. Essas eram as dicas que eu queria dar para vocês. Espero que vocês curtam, que vocês se inscrevam no meu canal e que vocês façam um bom proveito. Se precisarem de algo, pode me chamar, vou responder da melhor forma possível, ou pelo WhatsApp, ou pelo meu e-mail. Entre em contato que eu terei o imenso prazer em responder. Fiquem com Deus, fiquem em casa. Cuidado, gente, é grave, mas isso tudo vai passar. Vamos ter fé que tudo irá passar. Que Deus abençoe a você, a sua família e que vocês tenham boas semanas. Até breve, um abraço grande e muito obrigada.